aí queria trazer aqui essa questão da Via, que está sofrendo mais, né, bem mais que os pares. Ela está caindo quase 30%, né, esse mês, mas já vem de um ano muito ruim. Aí eu queria entender contigo qual é o tamanho dessa crise, o que você pode falar para a gente, o que está acontecendo com a companhia nesse momento para ter essa queda tão significativa mesmo, né, nas ações. Tá. Não, legal, vamos lá. Eu acho que esse mês especificamente tem a questão do sistêmico, né? Então, com as taxas de juro subindo um pouco, o mercado acionário caindo no mês de agosto, isso acabou pressionando as empresas de varejo como um todo, que são mais sensíveis à taxa de juros, né? Então, pega um pouco o sistema, pega todas as companhias, né, nesse sistema. Mas operacionalmente também a companhia não vai nada bem, né? A gente viu o resultado do segundo trimestre que não foi bom e isso acho que acabou amplificando o movimento. Mas acho que o que é legal a gente comentar, Paula, a gente pode voltar para 2014. Vamos voltar 9 anos. Vamos lá. Ali 9 teve anos um atrás. erro. Começou ali o problema. Ali a gente estava iniciando, né? Assim, se a gente for comparar com o mercado de e-commerce hoje, ali era o início da história, né? Em termos de GMV, ele era muito mais baixo. E a companhia teve uma decisão estratégica que partiu do seu controlador na época, que é o Cassino, que inclusive é um controlador bem questionável, de separar a operação física do online. Que na época foi o que a Magalu fez ao contrário. A Magalu juntou, porque ela falou, faz sentido eu ter dois sistemas, duas logísticas, dois estoques separados e dois preços separados numa mesma empresa. Você cria uma concorrência interna, né? Então, a Magalu identificou essa questão e decidiu fazer o que a gente chama de plataforma, junta tudo, né? Faz uma coisa ser uma experiência agradável para o cliente, né? Aquele omnichannel, né? Que nem a gente fala muito do marketing, né? De comprar num lugar, te levar para outro. Aí você está falando justamente que havia, no caso, ali na época, fez ao contrário, dividiu. Isso, porque qual era a ideia do controlador, né? O controlador, como na época era um controlador francês, e a ideia dele era separar todas as operações que ele tem no mundo todo, a parte do e-commerce, e juntar essa parte do e-commerce, ou seja, ser uma operadora de e-commerce global com operação em diversos países, né? Mas se por um lado essa ideia parecia legal por uma estratégia global, por outra ótica, pela estratégia local de atuação, ela é muito conflitante, gera muitos custos e gera uma briga desnecessária dentro da própria empresa. Então, eu acho que o problema começa dali e aí ele vai se acentuando ao longo do caminho, né? Até 2018, se a gente pegar ali entre 2014 e 2018, foram 4 presidentes. Na companhia, 2019, trocou muito, né? Isso, aí 2019 entrou um novo presidente, esse ano já trocou um agora. Então, pegar essa janela toda, são 6 presidentes, é muita troca. Então, a companhia está num turnaround há bastante tempo e não tem conseguido solucionar esse problema, justamente porque tem uma companhia grande, que tem um faturamento relevante, players muito capitalizados, muito fortes, entrando de vez no e-commerce, né? Investindo bastante em logística, e ela bem fragilizada, tendo dificuldade de você trocar, vamos dizer, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Porque você é um player ainda muito relevante, né? Com faturamento de bilhões por trimestre. Como é que você faz esse shift, né? Essa mudança estratégica da companhia, com todos esses problemas acontecendo e com players muito capitalizados entrando com promocionamento grande e roubando share, né? Muito difícil. Então, eu acho que foi essa somatória de fatores. Vale lembrar também, Paula, ali em 2020, a companhia fez um follow-on, né? Uma injeção de capital de 4,5 bi. Né? Então, a ideia era, olha, vamos botar
esse capital aqui, vamos solucionar a logística, vamos solucionar a questão do endividamento, vamos preparar a empresa para um crescimento rentável. O que aconteceu é que a empresa queimou tanto caixa que hoje no mercado ela vale 2,3 bi. Né? Então, assim, o dinheiro... Já vale metade do follow-on de 2020. Exatamente. Então, assim, com o passar do tempo, os investidores vão se frustrando, eles vão vendo que se eles aportarem capital, pode ser que esse capital suma muito rápido, porque a empresa está queimando bastante caixa. O que eu consigo ver, né, é que a companhia, de repente, ficou parada ali no tempo, a competição chegou muito forte, e os investidores eles começam a perceber assim, olha, eu já botei bastante dinheiro nesse follow-on, nessa capitalização, não deu certo, a empresa está em turnaround há 9 anos, há 10 anos, não tem dado certo. Por outro lado, tem outros concorrentes muito capitalizados e tem sucessivamente entregado bons resultados. Acho que vou migrar. Né? Mesmo que o valuation pareça não tão atrativo dos concorrentes, eles conseguem surpreender tanto o mercado, criar tantas novas funcionalidades, que faz com que você pagar um pouco mais caro pela qualidade. Então, acho que é isso que está acontecendo hoje com a companhia. Problema operacional mesmo, né? Às vezes a gente coloca aí, a gente ouve falar tanto da taxa de juros, e aí a minha segunda pergunta seria em relação a isso. Porque, pelo que eu pude perceber, realmente é um problema, que nem você falou aí, já antigo, tem 9 anos, estão tentando fazer esse turnaround aí da empresa, mas não anda funcionando muito bem. Como é que seria o impacto, né? Porque no varejo como um todo a gente fala do impacto da queda da taxa de juros, enfim. Qual seria o real impacto na prática para a companhia mesmo da queda da taxa de juros? Seria substancial como nas outras empresas ou o operacional ainda ficaria pesando muito? Eu acho que a queda da taxa de juros ela é muito importante e poderia dar uma sobrevida para a empresa. Né? Mas como ela está nesse turnaround, eu acho que a queda da taxa de juros vai acabar sendo um impulsionador de resultado muito mais forte para os seus concorrentes. Né? Porque vamos pensar da seguinte forma: você tem um concorrente que está bem operacionalmente, mas está sendo prejudicado pela taxa de juros, e ela que não está bem operacionalmente e também está sendo prejudicada pela taxa de juros. Né? Então, a partir do momento que essa taxa cair, que a renda do consumidor voltar a ficar maior, que ele voltar a ter uma maior disposição a consumir, né, o que a gente vai ver é esse concorrente provavelmente performando melhor, abrindo um gap, né, de performance melhor do que ela. Então, até por conta disso também a gente não recomenda a Via hoje nas nossas carteiras. Tá, não é uma recomendação, já, Fernando já adiantou aqui. Chegou uma pergunta aqui, bem interessante do Edson, né? Porque a gente está vendo aí os fechamentos das lojas das Casas Bahia, né? E a gente está falando tanto dessa parte operacional mesmo que, né? Enfim, engloba isso também. Esses fechamentos, né? A pergunta dele, vem para melhorar a situação da Via? Será que isso aí de certa forma vai ser substancial? Como eu falei lá atrás sobre Americanas, eu acho que, dada a situação da companhia, seria não só bom, mas fundamental você reduzir bastante o seu parque de lojas. Né? Seria mais interessante você ter uma loja regional, local, você concentrar as melhores lojas para atuar de uma forma muito mais nichada, do que você continuar tentando, dado todos os problemas operacionais, atacar de forma nacional. Eu acho que você, nesse momento, com o mercado questionando a sua capacidade de operação, né, por tanto tempo, com trocas sucessivas de presidente, de tanto em tanto tempo mudando o planejamento estratégico como foi feito agora, né, ainda tentar operar de forma nacional, acho que o risco é grande de você continuar queimando muito caixa. Né? E aí a situação piorar ainda mais. Então, é óbvio que pelo lado de emprego é ruim, né? Porque diversos funcionários são mandados embora, etc. Mas eu acho que, em termos de saúde da operação, toda vez que eu vejo esse tipo de iniciativa, eu acho que
eu enxergo como positiva, tá? Positivo, mas pelo que eu estou entendendo aqui da situação, não é que nem venha a melhorar, mas não vai piorar, né? Vamos dizer, uma maneira ali, não que vá mudar a situação da empresa, mas vamos dizer, uma ação para não piorar ainda mais a situação da empresa, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Seria uma forma de tentar estancar o problema. Tá legal. E aí, vamos falar um pouquinho aqui das ações, que o pessoal que está assistindo a gente aqui, que é investidor de via, a gente viu bastante, né, cair bastante o valor da ação, já está, eu tinha olhado aqui, estava R$1,40 e poucos, né, e aí a minha pergunta inicial é, será que pode virar uma penny stock? Pode, né, precisaria cair mais 25%, né, então acho que pode sim. Mas dado que caiu muito agora esse mês, eu não acho que seria num curto prazo. Mas eu acho que se essa nova gestão não conseguir estancar esses problemas e resolver, né, dar uma guinada na companhia, e precisa de uma guinada grande, eu acho que pode sim. Tá. E aí, pensando nesse cenário, né? Você falou que já não é uma recomendação. Então, quem não tem, não é hora de comprar. Mas quem tem a ação de via, seria a hora, de repente, de vender agora? Ou poderia esperar um pouco? O que você indicaria para quem tem as ações da via? Eu acho melhor não estar posicionado. Então, se você tiver, a minha indicação seria vender. Por quê? Porque no resultado, eles já falaram que eles devem fazer um novo follow-on, né? Então, se você tem um recurso, você vai ter que aportar mais dinheiro numa companhia que se você não quiser ser diluído, né? Você tem que aportar mais dinheiro se não quiser ser diluído, numa companhia que está passando um processo muito difícil e, de certa forma, como a Larissa comentou um pouco mais cedo, dado esse mercado volátil, a gente tem visto tantas boas oportunidades que eventualmente você não precisa correr tanto risco numa empresa que está dando uma guinada tão grande operacional, né? Tem empresas que estão sendo bem tocadas, bem geridas, que estão andando super bem, né? E vão continuar andando super bem. Então, dado esse momento, eu acho que eu não teria. Tá, até para adiantar para o pessoal aqui que perguntou, né? Tem muita pergunta aqui se via vai subir, né? Se há esperança, e já fica a recomendação aí do Fernando, na verdade, de venda. E aí, para a gente já ir finalizando aqui, existe um certo risco de falência da própria empresa? Os investidores têm que ficar realmente de olho nisso? Assim, acho que até antes, né, um disclosure sobre se vai subir ou não no curto prazo. Dado que a empresa virou uma capitalização muito baixa, né, e virou uma empresa mais de especulação, né, a gente vai ver movimentos mais erráticos, tanto para cima quanto para baixo. Então pode ser, a gente vai começar um pregão um dia subindo 10, no outro dia cai 10. Né? Então, assim, esse não é um perfil de investimento que a gente gosta. A gente gosta de um investimento mais fundamentalista. Né? Então, por essa ótica, a gente não gosta dos investimentos. Em termos de risco de falência, eu acho que se ela mantiver, né, o passo, como foi nesses últimos 2 trimestres, existiria sim. Tá? Só que, como eles já falaram, né, a intenção de fazer um follow-on, de aportar mais dinheiro na empresa, eu acho que ela ganha uma sobrevida para que essa nova turma de executivos consiga executar esse turnaround. Mas acho que não vai ser fácil. Vai ter um trabalhinho aí no meio do caminho para tentar recuperar a empresa, né? Então, realmente, aí quem tem a ação pode sofrer um pouco, como você falou aí, com certa volatilidade, né? Que nem você falou aí, sobe 10, cai 10, enfim, eu acho que realmente, se quiser. Que às vezes, né, o investidor espera ali escolher o melhor momento para vender, mas assim, tem que ter estômago para, né, passar por essa volatilidade toda aí, de repente, no curto prazo, que nem você falou. E você também comentou, Fernando, de boas oportunidades, né? Você falou aí da venda da Via, e aí, claro, quero perguntar aqui para os investidores aí que querem aproveitar, de repente, apostar aí, né, um pouquinho mais no varejo, nessa queda da taxa de juros. Quais seriam as outras oportunidades? Vamos dizer assim, o que seria, né, vende Via, compraria qual ação? Hoje, o grande player do e-commerce é o Mercado Livre, né? A BDR ML34. Hoje, essa é a nossa indicação.
dentro do segmento. Eles têm feito um trabalho fantástico, né? São líderes no Brasil, têm crescido bastante no México, e dado o investimento que eles fizeram tão brutal em logística nos últimos anos, eles conseguem ter uma experiência, uma fidelização do cliente que é fundamental para você continuar crescendo de forma acelerada, né? Porque como é um mercado de margem baixa, você tem que conseguir fidelizar esse cliente. Eu vi recentemente um executivo do Meli compartilhou uma matéria falando que em um ano, o tempo de entrega na Bahia melhorou em 70%. Isso é transformacional, né? Em Logística regiões... funcionando muito bem, né? Exatamente. Então, assim, em regiões como São Paulo, é mais fácil a companhia entregar rápido. Mas nessas outras regiões que são muito populosas, são muito importantes para a operação da empresa, mas que ela não estava tão presente, em um ano ela já conseguiu melhorar em 70%. Isso é brutal. Então, eu tenho visto que o Mercado Livre tem conseguido andar numa velocidade tão rápida, né, que ela tem conseguido cada vez mais fidelizar o seu cliente, trazer novas funcionalidades como o Mercado Pago. Ele tem um cartão de crédito, ela tem um banco digital. Eles lançaram um programa de loyalty, né, que é o Meli+. Você paga, acho que é R$17 hoje, R$16,90, e aí você tem frete grátis até um determinado valor, né? Então, assim, cada vez mais novas iniciativas para estar agregando valor para o cliente, e isso, obviamente, se traduz em valor depois para o acionista, né? Então, eu acho que o Meli tem sido um case de bastante sucesso, e mesmo com valuation caro, a gente ainda enxerga muito valor. Então, hoje, essa é a nossa recomendação de compra.